visses comigo a Mateus 16 e pudéssemos ler juntos a passagem que vem e da pergunta que Jesus faz, ao qual quero que tu possas escutá-la esta manhã. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, que dizem aos homens ser o Filho do Homem. Responderam-lhe, uns dizem ser João Batista, outros Elias e outros Jeremias e um dos profetas. Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão de Barjonas, pois não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, para que tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Senhor Jesus, te dou graças pela tua palavra, Senhor. Graças, Senhor, pelo firme fundamento, Senhor, e verdade absoluta que é a tua palavra em nós, Senhor Jesus. Pelo teu selo santo sobre as nossas vidas, pela forma incondicional como nos amaste, como nos tens reunidos, Senhor Jesus, para continuares a limpar, purificar os nossos corações, Senhor. Graças, Senhor, por esta igreja, Senhor, por cada um dos meus irmãos, irmãs, matrimónios aqui constituídos, crianças, Senhor, que agora estão na escolita dominical, nos quais o seu coraçãozinho começa também a ser semeado, Senhor Jesus. Pai Santo, frutifica, Senhor, trabalho das nossas mãos, trabalho das nossas vozes, Senhor Jesus. Pai Santo, e sabemos que há um propósito e um plano perfeito em todas as coisas estabelecidas para os teus filhos, Senhor Jesus. Graças por ter estabelecido esse plano às nossas vidas e por ter chamados, Senhor, por filhos, Senhor. Pelo teu Espírito de adoção que vem e paira sobre nós, clamando Abba Pai, Senhor. Pai querido e amado, Senhor Jesus, que nos resgataste, que nos redimiste e que estás a fazer uma obra gloriosa e maravilhosa no nosso meio, Senhor, nas nossas vidas. Senhor. Não somos dignos, Senhor, e te rogamos por misericórdia, Senhor Jesus. Perdão pelos nossos pecados, Senhor Jesus. Limpa-nos e purifica-nos uma vez mais, Senhor. E usa-nos, Senhor Jesus, de acordo com o teu propósito. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Aqui vemos uma pergunta que Jesus faz. E claro, se Jesus faz uma pergunta é relevante. Amém? Concordamos com isso? Porque se Jesus pergunta algo, é que seguramente é algo que necessita ser respondido e necessita que tenhamos informação acerca desta pergunta. E primeiramente Jesus pergunta aos que não são dele, que falam, que dizem de mim. É a pergunta que Jesus faz. O que é que eles falam que dizem os homens ser o Filho do Homem? E uns começam a responder várias citações acerca de personagens que se identificavam com Jesus. Ainda hoje em dia, há muitos que identificam Jesus com muitas destas personagens. Uns veem Jesus crucificado numa cruz, outros continuam a ver Jesus como um profeta, outros continuam a ver Jesus como um precursor, como João Batista, mas, em realidade, a verdade que foi dita em relação a Jesus não veio por carne nem sangue. Foi testificada pelo Espírito Santo. Amém? E nós devemos também muitas vezes perguntar-nos a nós mesmos: o que é que dirão as pessoas de nós? O que pensarão as pessoas de nós? Uma pergunta relacionada para os de fora e depois também o podemos fazer internamente, como fez Jesus. Agora, muitas vezes esta pergunta pode ser incómoda ao termos uma resposta que não será, se calhar, aquela que desejamos ter. Mas nesse incomodismo devemos ter valentia, porque aí o Senhor nos levará a analisar-nos e a vermos em que poderemos melhorar para encontrar a resposta de acordo com o Espírito Santo. Amém? E Pedro lhe revela. E Pedro lhes diz uma das maiores verdades ditas na palavra de Deus. Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Logo em seguida, isto foi um momento de inspiração, porque logo em seguida Pedro mete a pata e logo em seguida está a ser repreendido, incluso identificado como Satanás. Mas é neste momento de inspiração que quero focar-me. É neste momento em que Pedro lhe foi revelado algo que não foi nem pela carne, nem pelo sangue. E o debate muitas vezes é enriquecedor. Debatermos, fazermos perguntas, alcançarmos respostas. E o propósito é sempre de esclarecer e dissipar todas as dúvidas. As primeiras respostas que saem dos que não são dele, seguramente porque não tinham um grau de afinidade ou não tinham uma intimidade com Jesus, vemos que são respostas completamente falsas, negativas. Amém? Nenhuma destas respostas correspondia à verdade.
Porquê? Porque não havia uma afinidade, não havia uma intimidade com Jesus. Temos alguns que são seguidores dos seguidores de Cristo. E depois temos os seguidores, os que intimam e os que fazem parte da família de Deus. E em Deus sabemos perfeitamente que não há netos, há filhos. Então, Jesus, a segunda pergunta, coloca a quem? Aos filhos. Aos que tinham intimidade e aos que tinham afinidade com Ele. E muitas vezes a resposta de terceiros, infelizmente, muda a atitude de muitos. Se é para bem, pois glória a Deus, mas muitas vezes, simplesmente pela opinião que outros generam, mudam-se comportamentos e rotinas. Quando a Jesus não lhe importava a resposta. Jesus é, será e continuará a ser o que é. Ele não iria mudar pela opinião de terceiros, mas ele queria saber o que é que pensavam dele. E nós devemos fazer essa pergunta também. O que é que pensam de nós? O que é que pensam de ti? Fora, os que intimam e os que não intimam contigo. Porque o que testifica por nós não sou eu. O que deve testificar por mim deve ser o Espírito Santo. Esse deve dar testemunho e deve testificar as boas obras para as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos delas. E esse deve testificar por nós e esse deve falar por nós, de quem somos. E às vezes temos discursos poéticos de coisas que fizemos, de quem somos, das maravilhas que alcançamos. E damos pouco espaço a que o Espírito possa falar. A que o Espírito possa dizer e possa alcançar. E Jesus fala de si mesmo. E Jesus esclarece todas as dúvidas. Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. João 14,6. Se assim é, Jesus já se identificou e Jesus sabe qual é a sua identidade e quem Ele é. Porque seguramente tu gostas de saber o que é que a tua esposa pensa de ti. Casados? Também gostam de saber o que é que os seus filhos pensam dos seus pais. O que é que não vamos gostar de saber? O que é que os irmãos, as irmãs, conhecidos e amigos pensam de nós? Amém? Isto para que um trabalho possa continuar a ser feito nas nossas vidas. Não se estanque o que Deus começou a fazer e que continue estas perguntas a dissipar dúvidas e a fazer-nos alcançar sítios mais especiais de intimidade com Deus. Porque quando Jesus diz que Ele é o caminho, Ele não diz que Ele é o único caminho. Ele diz que Ele é o caminho e único ao Pai. Há outros caminhos. Há outras opiniões e há outros debates que podemos ter. Mas há só uma verdade. Amém? E numa verdade, o que é que se consegue? Consegue-se evitar o pluralismo, evitar uma democracia em que todos opinam. Irmão, deixa dormir. Em que todos opinam, mas em realidade isso não dá o critério de verdade. Porque democracia quer dizer a palavra grega poder para o povo. Onde a maioria decide, mas isso não nos leva a uma verdade. Leva-se a uma opinião pública e um debate. Onde a maioria toma uma decisão e normalmente põe um governante a reinar. Porque Deus permite. Mas não é que esse homem seja o transportador da verdade, nem pouco mais ou menos. Amém? E o fundamento desta verdade, a pedra angular na qual Jesus também identifica Pedro, porque Jesus depois responde-lhe e também lhe diz: e tu és Pedro. E põe-lhe e tu sabes o que estás a dizer. Tu não falas por falar, tu sabes o que dizes. E diz: baixo esta verdade que tu me estás agora a dizer, eu vou fundamentar a minha igreja. Temos alguns que agarraram esta verdade e meteram Pedro como a basílica e o edifício no qual fundamentaram toda uma religião. Mas isso não foi o propósito ao qual Jesus respondeu a Pedro. Foi dizer-lhe: tu encontraste o fundamento de onde tudo irá crescer e tudo irá fluir. Para pôr fundamento, temos que escavar. Temos que buscar alicerces. Temos que buscar intimidade e revelação do Espírito Santo. Para buscar fundamento, temos que ir à rocha. E a rocha é Cristo Jesus. E diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não há nenhuma arma forjada ou por construir que possa vir de encontro à verdade de Cristo Jesus. A rocha viva e eterna, a pedra angular do edifício, que é de Cristo. Não começamos o edifício pelo teto. Não começamos o edifício pelas paredes. Não começamos uma obra suavizando ou amenizando os problemas. Começamos pelo fundamento, pela raiz. Por onde tudo deve ser construído e edificado. E a partir daí
no fundamento da verdade, uma casa se pode estabelecer e a verdade nos fará livres. Amém? E esta verdade nos fará livres. Desata e te permite falar de coisas e teres direito a opinar e a falar, sabendo que em todos estes debates o único propósito é esclarecer e buscar a verdade. Amém? Verdade. Uma igreja que fala, mas também uma igreja que escuta. Uma igreja que permite que os debates possam ser edificantes em torno de quê? Da verdade que é Cristo Jesus. Foi testificado e se foi o Espírito que falou. Pois glória a Deus. E se algo em mim vês que não é de testemunho, pois com toda a liberdade do mundo, como possas dizer, que ame igual, em nome de Jesus. Que ame igual, em nome de Jesus. Permita que Deus possa recapacitar e fazer-te ver e amar-me da mesma forma, com todos os meus defeitos e com todas as minhas torpezas. Porque Deus é soberano e Ele esclarece toda e qualquer tipo de dúvida. Amém? Isto chama-se vivermos em congregação, como irmãos. Como irmãos. Em respeito e em amor, mas sabendo que as coisas são faladas e ditas. E que a opinião de terceiros não muda a verdade estabelecida, que é soberana, que é de Deus. Amém? E falar do que sabemos. Porque já ouvi, incluso, certas pessoas, muitas vezes só para se incluírem em conversas, falam de coisas que não sabem. Só para se fazerem incluir. E recordo-me que havia até uma pequena piada, que foi verdade, do irmão que estava de férias, encontrou outra pessoa que não via há bastante tempo e viu que essa pessoa tinha bastante amizade por ele, porque o abraçou e estava todo contente de o ver, e ele não se recordava quem era. Então, só para mostrar-se ligado com essa pessoa, disse: então, como é que está a tua mulher e os teus filhos? Tanto tempo que não nos vemos. E disse: mas eu nunca casei. Hã? Eu sou casado. Hã? Melhor sermos honestos. Tipo, oh, irmão, desculpa. Não me recordo quem tu és. Não sei, explica-me. Diz-me. Hã? Quem és? Porque não me está a vir à memória. Evitamos, pois, situações embaraçosas e constrangedoras. E vamos diretos ao assunto. Porque todos temos direito a uma opinião na vida, sem dúvida, sim. Mas é irrelevante a nossa opinião se não é o Pai dos céus que nos revela. Amém? É irrelevante a tua opinião, a minha opinião, se não é revelada pelo Pai, nosso Pai que está nos céus. E para recebermos esta revelação divina, devemos também ter a atitude de não nos deixar contaminar. E um dos melhores exemplos que eu vejo, inspirados pela palavra de Deus, de um homem com um coração nobre, sensível à voz de Deus, na qual propôs no seu coração não se contaminar, era Daniel. Quando Daniel subiu à província de Babilónia, ele meteu no seu coração e determinou com convicção, por caráter, que não se ia contaminar com os manjares do rei. Não vou comer desta comida contaminada. Vou seguir com os meus costumes, vou seguir a agradar ao meu Deus e vou seguir a abrir as portas do meu quarto. Passo a Jerusalém 3 vezes ao dia, vou orar e a buscar ao meu Senhor. Prisioneiro numa situação completamente adversa, com um povo estranho, mas tomou a decisão de não se contaminar. Glória a Deus, porque podemos ter esse privilégio de estarmos onde estivermos, podemos ter a atitude de buscar guardar o nosso coração de toda a contaminação, de tudo aquilo que tira a revelação de Deus para as nossas vidas, porque deixamos de perceber, desculpem a expressão, batatas. Começa a ser tudo chinês. Não entendemos absolutamente nada. Porquê? Porque há muita coisa que entra que contamina. Pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca. Todos estes sentidos foram criados para glorificar e honrar o nome do nosso Pai. Também podem ser usados em outros sentidos que tiram sentidos de revelação da palavra de Deus, que nos fazem com convicção e caráter de servos. Amém? Muitas vezes diz esse ditado: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Eu digo que é mentira. É mentira. Mudam-se os tempos, mas as verdades absolutas mantêm-se. Amém? As convicções mantêm-se. A nossa fé deve crescer, não se deve manter. Amém? Aqui era ontem, hoje, deve ser maior. Pelo poder da palavra de Deus que habita em nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E vamos ouvindo. E vamos recebendo. Como o irmão dizia, vai sendo semeada a palavra nos nossos corações. Vai crescendo trigo nas nossas vidas. E isso deve ser um fruto
do que opinam de nós, do que falam de nós. Amém? Guardar um bom testemunho. Guardar a tua vida e o teu coração em integridade para o Senhor. Não me importa o que Deus opine. Cuidado, cuidado. Esse é um caminho complicado, onde se trilhamos, podemos depois também estar demasiado sozinhos para podermos ser ajudados. Bom é que caminhem 2 e 3 juntos, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, pergunta-te esta manhã, o que é que pensarão os demais de mim? Ou o que é que dirão os demais de mim? Assim como Jesus perguntou, assim que tu te possas perguntar também a ti mesmo. Mas isto era só uma introdução. Agora vamos à palavra. Amém? Então vamos à palavra. Vamos ao que Deus colocou no meu coração para vos transmitir. E pedem-me um título e tenho que vir com um título. Tá? Então o título que fui buscar, se calhar não é o melhor, era Limpos, mas não salvos. E então isto simplesmente é pelo trabalho também, a dar continuidade da palavra de Deus, falada aos nossos corações, que vai limpando e vai fazendo obra. Mas isso não determina a salvação. Amém? Não determina. A salvação vem por fé. Então vamos a Lucas. Sermos obedientes. Está claro, à palavra predicada e escutada. Lucas 17. No versículo 11. Vamos a ler uma célebre passagem que todos já o lemos várias vezes, já ouvimos, de trás para a frente, de frente para trás. Mas gostaria de meditar e refletir nela, porque a limpeza é importante. Mas devemos ver também a gratitude depois da limpeza feita e efetuada nas nossas vidas. E assim diz o Senhor, em Lucas 17, versículo 11. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e de Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais passaram de longe, e clamaram, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e que aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E Jesus perguntou, não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então lhes disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Mais uma cura, mais um milagre, mais um movimento especial de Deus. E muitas vezes vemos que há bastante necessidade no nosso meio. Bastante lepra interior. Para que entendas um bocadinho, a lepra neste momento era uma doença incurável. Não havia cura para a lepra. Não havia qualquer classe de poder ser curado de lepra, uma vez que atingia um certo grau de estar espalhada pelo corpo. E eram postos à parte pela sociedade. Eram pessoas que não tinham direitos a conviver nem a participar na sociedade, porque no livro de Levítico punham-os depois à margem e não podiam sequer participar, congregar-se, entrar no templo, não tinham, eram, como nós costumamos dizer, parasitas. Tinham que abandonar famílias, tinham que viver como pessoas rejeitadas, completamente apartados de tudo e de todos. E eles tinham ouvido falar dos milagres de Jesus. Tinham ouvido que havia um Cristo com o poder de sanar e de salvar. E vieram os 10 ao encontro de Jesus. E ao final vemos que isto termina por ser uma história de ingratitude. Porque seres curado de uma doença mortal e incurável e não regressares àquele ao qual te deu razão para estares livre, revela um sinal de ingratitude. Amém? Mas não foram todos. Foi uma percentagem bastante alta, porque de 10 só um, mas estavam todos unidos pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento. Todos. Houve um com uma atitude diferente, mas estavam todos unidos com a mesma doença, na mesma dor. Incluídos, e seguramente seriam os 9 judeus que estavam com este samaritano. E ao sentirem-se todos unidos na mesma dor, e indo a Jesus,
porque tinham ouvido falar, e volto-te a dizer, e se quiseres, vem comigo num instante a Mateus. Mateus não, no mesmo livro de Lucas, perdão, capítulo 5. Rapidamente. Versículo 12. Diz a palavra de Deus. Estando Jesus numa daquelas cidades, veio à sua presença um homem leproso, e vendo a Jesus, prostrou-se o seu rosto em terra e rogou-lhe: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, o tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. Imediatamente a lepra desapareceu dele. Eles tinham ouvido falar que isto sucedia, que isto se passava. Havia uma oportunidade e havia uma... Poderiam ser salvos. Poderiam ter este milagre que antes já haviam visto e tinham a certeza que poderia ser para eles. Podiam estar integrados de novo na sociedade e podiam estar de novo a fazer parte do mundo de onde tu e eu fomos chamados. E na petição não houve qualquer classe de exclusão. Simplesmente tem misericórdia. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nos tem misericórdia porque já não temos de onde recolher, não temos de onde ir. Os médicos não têm cura. Ouvi falar que tu tens poder para o fazer. Tem misericórdia de nós. Todos tinham o mesmo clamor no seu coração de misericórdia. De serem limpos, de serem curados. E os sofrimentos nos fazem ser obedientes e resolver os nossos problemas na vida até um certo ponto. Até um certo ponto. No clamor de misericórdia todos nos unimos. Nas adversidades. Todos nos unimos. Todos sofremos num momento de dor e clamamos por misericórdia. E somos obedientes para ver sairmos desse deserto, desse problema, desta enfermidade. Mas depois, podia o ter feito no momento, podia ter no momento, como fez como lemos há pouco. Queres ser limpo? Levanta, estás curado. O homem foi limpo no momento. Este não, disse-lhe: vão e apresentam-se aos sacerdotes, tal e qual como tinham que fazer em Levítico. Tinham que se apresentar aos sacerdotes. Os sacerdotes tinham que confirmar que realmente estavam limpos, que estavam íntegros, e então dizia-lhes que sim, poderão outra vez voltar a fazerem parte da sociedade. E eles iam nesse processo, iam ter com os sacerdotes, ainda com lepra. Porque Jesus e Deus trabalham de uma forma misteriosa. Não podemos entender as maneiras e as formas. Mas o que é um facto é que enquanto eles caminhavam, foram limpos. Enquanto iam-se a apresentar ao sacerdote, foram limpos. Então imagina a alegria daqueles homens a darem passos em direção ao sacerdote e verem a sua lepra começar a ser sarada. Os 10. Com certeza começaram-se a abraçar, a gritar com alegria, cheios de gozo. Estamos limpos. Jesus obrou. Vamos ao sacerdote. Mas um deles não. Antes de ir ao sacerdote, tenho que ir àquele que fez possível este milagre na minha vida. Os 9 foram obedientes, porque Jesus realmente disse-lhes para irem ao sacerdote. Mas porque Jesus faz essa pergunta: onde estão os outros 9? É porque os queriam ver. Jesus queria os ver. Jesus queria que, antes que fossem buscar incluir-se na sociedade, buscassem dar graças àquele que lhes deu vida. Permitiu que pudessem estar incluídos e pudessem fazer parte de um povo. Por isso, o lema que dei para esta ministração foi: limpos, mas não salvos. Porque muitas vezes vejo que há limpeza, há restauro, há obra de Deus no nosso meio. Salvação é o mais importante de tudo. O qual, por ação de graças, porque vamos com ação de graças agradecer a Jesus pelo que fez nas nossas vidas, abre a porta e dá acesso a este presente maravilhoso que é a salvação. Um coração ingrato dificilmente verá a salvação. Um coração que não está grato à limpeza, à obra da palavra de Deus, a limpar, a transformar. Um coração que não está grato a essa obra inexplicável do Espírito Santo em nós, dificilmente verá a glória de Deus. E regressou rendido, agradecido a Jesus. Poderiam ser de outras formas, mas Jesus escolheu esta forma, que fossem caminhando e serem limpos. Como fez com o capitão do exército da Síria, Naamão. Podia somente uma vez molhar-se no rio do Jordão e ser limpo, mas o profeta disse-lhe: não, vais 7 vezes. Molhaste todo nesse rio, até que possas ser curado da tua lepra. Isso é sinal de quê? Para romper e quebrar com o seu orgulho, com a sua soberba,
crendo que seria capaz de fazer as coisas à sua maneira. E não é à nossa maneira. Não é como nós pensamos que irá ser, mas sim segundo o propósito soberano de Deus. Amém? E Deus quer curar lepras, Deus quer curar feridas, Deus quer curar corações rotos, quebrados. Ele quer-nos preparados para que possa algo tão especial habitar dentro de nós, tendo de nome Espírito Santo. Quer-nos limpos, salvos. Amém? Deus quer salvar-nos. Deus quer que sejas limpo e que tenhas gratitude por aquele que te fez limpo. Porque que proveito, diz a palavra de Deus, em Mateus 16, 26, que proveito tem o homem de ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma. Que proveito de estarmos limpos, que proveito de estarmos recuperados, que proveito de termos visto grandes coisas, ao final tudo se nos desvanece. E não buscamos o principal. O interesse do homem é buscar o favor de Deus para o que é, infelizmente, material. A necessidade pronta, hoje, agora. E não vemos o espiritual, não vemos o amanhã, não vemos o futuro, não vemos o plano eterno que Deus fez para as nossas vidas. É mais que hoje e muito mais que ontem. Prendemos-nos, nos aferramos a essa classe de desejos carnais do nosso coração e não vemos mais além. Agradecidos estamos pelo que Deus fez nas nossas vidas, porque sabemos que o melhor, como cantamos sempre, ainda está por vir. São problemas espontâneos, são situações supérfluas, porque a vida é muito mais que tudo isso. Muito mais. Então busca ter uma boa opinião de ti mesmo para que possas dar essa boa opinião aos outros. Busca que Deus não tenha esta queixa como teve. Queixa, entre aspas. Não houve mais ninguém que voltasse a dar glória a Deus senão este estrangeiro. Busca que Deus não tenha isso de encontro de cada um de nós. Precisamos estar agradecidos. Precisamos ser esses estrangeiros. Fomos enxertados à videira. Que agora podemos fazer parte deste povo. De dar graças e cantar louvores. Entrai pelas suas portas em ação de graças. Vindo ao Senhor em ação de graças. Nada está por adquirido. Houve um tempo de minha vida, fico para dar glória a Deus, porque para mim foi o pior momento que vivi da minha vida, em que tive as coisas na minha vida por adquiridas. Pensava que já não me teria que esforçar muito e isso trouxe o quê? Um período de desânimo, de falta de búsqueda do Senhor e uma porta aberta ao pecado. Então passei o pior tormento da minha vida durante um período de tempo, em que vivi claramente afastado do Senhor. O Senhor retirou por um período de tempo a sua mão da minha vida. E até que recapacitei e entendi que, Senhor, eu só tenho a agradecer-te. Eu só tenho a agradecer-te. Não tenho nada mais que a agradecer-te. Porque tudo o que temos por adquirido o dia de hoje, eu o levo. E a vida é um sopro. E a vida é um sopro. Tudo o que temos é pela graça e pela misericórdia de Deus. Quando Jesus fala, de onde estão os outros 9? De onde estão os tantos? 9 vezes 99 vezes 99. Foram limpos. Foram tocados pelo Espírito Santo. Seguiram os seus caminhos. Quantos e quantos? Quanto mais temos, mais queremos. E o Senhor não quer que tenhas, o Senhor quer que sejas. Não penses em querer, não penses em ter. Busca ter uma opinião revelada pelo Espírito Santo acerca de ti mesmo. Busca dar esse testemunho de Cristo. Porque muitas vezes a satisfação são misérias para outros. Uma pequena história à parte. 2 amigos que se encontram e vê o amigo super feliz. E o que é que se passa contigo? Pá, não acreditas o que aconteceu. Faleceu-me um familiar e tive uma herança. Estou rico. Estava feliz pela miséria do outro. Semana seguinte, mais feliz ainda. Então, o que é que se passou? Mais um familiar se morreu. Estou mais rico ainda. Uau! A terceira semana estava o homem triste. Triste, miserável. E então, o que é que se passa? Esta semana não morreu ninguém.
Que triste. Que sejamos à procura de migalhas, quando a vida é muito mais. É um tesouro muito maior. Muito maior. Gostaria de chamar o grupo de louvor. E gostaria que pudéssemos pensar na limpeza e no processo de limpeza que todos atravessamos. Todos, sem exclusão, atravessamos um processo de limpeza. Pela palavra, pelas situações de vida que também mexem connosco, pelos roces, por isto e pelo outro. Ao final, tudo isto é obra para bem. Não devemos pensar que vai haver algum dano. Algum. Deus tem planos de bem, pensamentos de bem, tudo obra para bem. Devemos ter essa fé no nosso coração, que não há nada excluído no plano de Deus em nós, se somos obedientes e fiéis. Gratos pela sua palavra. Vamos abrir em Salmo. O livro de Salmo. Vamos concluir com o Salmo. Salmo 103. O Senhor é bom. Amém? O Senhor é grande. Por isso devemos bendizer, abençoar. Devemos estar gratos pela opinião que podemos hoje ter de nós. Antes havia motivos de vergonha, tudo de nos escondermos, porque não tínhamos valentia de poder dar cara. Hoje em dia podemos não somente dar cara, senão dar testemunho de Cristo em nós. Hoje podemos voltar a Jesus em ação de graças e dizer: graças por me teres limpado, porque me segues limpando. Graças porque não preciso ir a nenhum sacerdote para ser reconciliado. Tu mesmo fizeste essa obra na cruz do Calvário. Graças porque podemos ter afinidade. Não podemos ir buscar a terceiros. Não podemos ir a outros, senão ir a ti, Jesus, autor da vida. Bendiz, ó alma minha, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte, e que a tua mocidade se renova como a da água. Amém? Bendiz ao Senhor por tua alma. Coloca-te de pé. Coloca-te de pé. E se queres passar dessa etapa de limpo a salvo, se queres que o Espírito Santo testifique por ti, e se queres também saber do que falas, porque devemos saber do que falamos, devemos saber do que dizemos, devemos ter entendimento e conhecimento. Gostaria de fazer-te um convite, se pudesses vir aqui, gostaríamos de orar por ti. Estamos continuamente estar em ação de graças, orando uns pelos demais. Isso é um mandamento de Deus. É algo que se faz constantemente e eu gosto bastante que se faça nesta igreja. Porque é um mandamento de Deus. Orai uns pelos demais. E queremos que dês um passo de fé, que possas vir aqui à frente e que possas dar graças a Deus pela limpeza, mas abrir acesso também à salvação. Bendiz, ó alma minha, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que corona a tua vida. É Ele que estabelece o teu reino. Bendiz ao Senhor. Bendiz ao Senhor. Glória ao teu nome, Senhor Jesus.